Olá, gente! Hoje vou falar sobre a tal da lei das estatais, né? Mendonça reage a Lewandowski e devolve o processo ao plenário, né? O julgamento sobre a indicação de políticos para estatais teve mais uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal. O novo capítulo passa por uma queda de braço entre os ministros Ricardo Lewandowski e André Mendonça. Essa lei das estatais ela foi feita como uma forma de tentar trazer mais meritocracia para as estatais, né, e também para impedir que o governo utilizasse as estatais como forma de sugar dinheiro delas, né, porque é isso que na verdade o Lula quer, né, o Lula ele quer sugar dinheiro das estatais, assim como foi com o Petrolão, assim como foi com um monte de outras estatais, e é por isso que ele é tão contrário à privatização, porque se você privatiza, você tira a empresa do governo, do poder do governo, né? Você tira a empresa do poder governamental. Isso, você privatizando, você enfraquece o poder do governo. Não é porque, não, que eu não sei o que tal empresa ela pertence ao Brasil. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. A verdade é que eles querem roubar as estatais, né? É uma pena, né, esse negócio de privatização, isso aí tudo acabou, né? Todas essas questões de privatização acabou, né? Pessoal que ficou falando que Lula e Bolsonaro era a mesma coisa aí, ó. O Danilo Gentili nem tá tão postando mais assim no Twitter, nas redes sociais dele, né? É evidente, o Danilo Gentili sabe que fez muita cagada, né? Que não deveria ter caído nessa do MBL aí de ficar neutro, até porque agora o MBL tá se juntando com o Tarcísio, então o MBL ficou na campanha inteira falando, não podemos votar no Tarcísio, o Tarcísio é Bolsonaro, e agora estão lá lambendo o Tarcísio, né? É aquilo, né? Quem botou o Tarcísio lá foram os conservadores. E os liberais agora estão tentando sugar, né? Enfim, porque se fosse o Haddad ali, eles iam ter a menor chance, né? Então, como é que você fala que um outro é a mesma coisa, né? Enfim. O processo pode flexibilizar as restrições para a nomeação de políticos a cargos de comando em empresas públicas. Primeiro, isso foi feito justamente para, na época, você dar mais meritocracia, né? Inclusive, todo mundo amava essa lei quando era o Bolsonaro lá, né? As regras estão previstas na Lei das Estatais, aprovada no governo do ex-presidente Temer, para impedir o uso das indicações como moeda de troca no jogo político. A ação é movida pelo PCdoB. É irônico, né? Você vê em muitas coisas o PCdoB aparece, né? Um partido irrelevante. Politicamente não tem quase nenhum deputado lá, mas eles são fortes, né? É complicado, né? É a esquerda barulhenta, né? O relator do processo é o ministro Ricardo Lewandowski, que ironicamente está prestes a deixar o tribunal porque completa 75 anos. Mesmo assim, ele continua atuando em casos importantes, né? Ele suspendeu nesta quinta-feira o trecho da lei, abrindo caminho para as indicações políticas. Né? Aquilo, né? O grande... isso aqui vai dar muito problema, tá? O Brasil ainda vai passar por uma crise econômica. Eu acho que o brasileiro merece passar por uma crise econômica. Aí ocupa quem? O STF, o Lula, principalmente o STF, né? Porque o STF foi quem botou o Lula lá dentro. Então, assim, o STF ele tem agido sim como uma corte extremamente política. Como é que você faz uma coisa dessa, uma lei completamente constitucional, que tem trechos suspensos, tipo, porque o Lula tá lá e vamos ajudá-lo. Tipo, é ridículo, entendeu? Na prática, ao decidir monocraticamente, Lewandowski furou o colega André Mendonça. Isso porque Mendonça havia pedido mais tempo para analisar o caso. Ele fez isso por meio do instrumento chamado pedido de vista, uma prerrogativa de todos os ministros do tribunal. É aquilo, ninguém respeita a minoria no STF, né? Incrível, né? Quando há um pedido de vista, a análise do processo é travada. Via de regra, a ação só volta a ser pautada pela presidência do STF, depois que o ministro libera os autos ou se passarem mais de 90 dias. É aquilo, isso sempre existiu no STF, isso sempre ocorreu, sempre, desde lá atrás, isso foi uma coisa que sempre existia, né? Inclusive o próprio Toffoli, a própria esquerda, sempre fez uso disso aí, para travar processos de corrupção, para que não fosse julgado, sempre fez isso, e nunca deu nada. Só que agora o STF está começando a passar por cima disso aí.
porque a oposição, né, a oposição Lula começou a utilizar isso aí. Aí agora não pode, né? É incrível, né? Enfim, é aquilo, né? O Estado é aquilo. O Estado, não há lei, não há nada que há a ser respeitado. O que é respeitado é a vontade do establishment. A lei, na verdade, ela não serve para nada. Ela só serve para favorecer certos grupos políticos. A lei brasileira só serve para isso. O pedido de vista de André Mendonça foi feito na semana passada, quando o julgamento da ação foi iniciado no plenário virtual do Supremo. Isso quer dizer que ele poderia engavetar a ação no próprio gabinete até junho, ou seja, até depois da aposentadoria de Lewandowski. O processo continuaria no acervo para o sucessor. Lewandowski decidiu usar os poderes de relator com a justificativa de que há excepcional urgência no caso e perigo de lesão irreparável. Meu Deus do céu. O cara usou mesmo o periculum in mora, fumus boniuris. Caramba! Uma questão, tipo, absurda. Uma lei que é totalmente constitucional, o cara usa o periculum in mora, fumus boniuris, né? Que é uma coisa, tipo, que devia ser usada só pouquíssimas vezes. O cara tá falando de perigo de lesão irreparável. Que perigo de lesão irreparável, o seu soldadinho do MST? Sabe? Não tem nada aqui de perigo de lesão irreparável. O que há perigo de lesão irreparável é se acabar com essa lei das estatais. Aí acabou, né? Acabou. Vai ter vários petrolões agora. Eles sabem que não vão ficar por muito tempo mesmo, que a situação econômica do Brasil vai rapidamente, o Brasil vai quebrar rapidamente, né? Porque o mundo inteiro está passando por dificuldades econômicas e o Brasil com Lula não vai aguentar nada, né? Então eles sabem que vai ter esse problema e que agora eles vão querer roubar o máximo que eles puderem para enfim, né? É aquela ânsia da corrupção, né? Como eles não conseguiram roubar nos últimos 4 anos, agora eles querem roubar tudo que eles não conseguiram roubar nos 4 anos e mais nos próximos anos, né? Inclusive o próprio Gilmar Mendes, uma época, falou isso, né? Falou que o PT roubou tanto dinheiro que eles têm dinheiro para disputar não sei quantas eleições, né? Pois é. Agora, irônico, né? Como as coisas mudaram tão rapidamente, né? Em poucos anos, né? O que será que aconteceu, hein? Vai, vamos ver. Porque as assembleias para eleição de diretores e membros do Conselho de Administração das estatais estão marcadas para o final de abril. O ministro também submeteu a própria decisão ao plenário, o que na prática força a retomada da discussão no colegiado, ainda que em caráter liminar provisório. O julgamento da decisão monocrática de Lewandowski foi marcado no plenário virtual para os dias 31 de março a 14 de abril. Já sabe o que vai acontecer, essa lei das estatais vai cair, né? Em um intervalo de menos de 4 horas veio a reação. André Mendonça liberou o processo para julgamento no mérito, o que significa que a decisão do plenário não será provisória sobre a suspensão das normas da lei das estatais, mas definitiva sobre a constitucionalidade dessas regras. A manobra não é usual, os pedidos de vista tendem a ser consideravelmente mais demorados, tanto que o STF alterou o regimento interno no final do ano passado para determinar que os processos serão liberados automaticamente para a inclusão em pauta se o prazo de 90 dias para devolução de vista não for respeitado. Mas é aquilo, se for algo que favoreça o governo de alguma lei que, sei lá, por alguma forma eles querem derrubar, mas que prejudica o governo, aí essa regra não vai valer mais, entendeu? Então aquilo, não é o que está na lei, é o que os caras ali querem, entendeu? É basicamente isso, virou o caso da mãe Joana, virou uma coisa totalmente sem regras, né? Na verdade, não é que não tem regras, na verdade é que tem regras para favorecer certo grupo político, né? Certas pessoas, né? Há uma outra variável em disputa, a modalidade do julgamento. Interlocutores do ministro Ricardo Lewandowski avaliam que ele gostaria de manter a votação no plenário virtual longe da TV, justiça e da opinião pública. Mas, se algum ministro pedir destaque, a votação precisa ser transferida para o plenário físico, né? É aquilo, né? Ricardo Lewandowski, ele sempre foi um dos piores ministros do STF. Ele sempre jogou tudo favorável ao PT. Desde o processo lá do mensalão, lá na última década, ele sempre foi o fiel escudeiro do PT. Lógico, foi nomeado pelo Lula, né, e tal. É um amigo do Lula, a gente sabe que Ricardo Lewandowski sempre foi muito ligado ao Lula. E é isso, o cara, mesmo estando prestes a se aposentar, ainda faz esse tipo de coisa. Ou seja, o cara realmente vai... Por isso que eu digo que esse negócio de vitaliciedade do STF é o maior erro. Porque esse cara não deveria estar lá, ele deveria ter saído há muito tempo. Esse cara aí, ele é maçã podre. Inclusive, esse cara, ele é tão cara de pau
que ele, no processo de impeachment da Dilma, ele repartiu o processo de impeachment da Dilma. Ele falou que não, isso pode ser feito. A Dilma foi cassada, né, sofreu um processo de impeachment, e ela manteve os jeitos políticos dela, não faz o menor sentido. O pessoal depois até ficou zoando, né, o Lewandowski não passaria na OAB, né, realmente, não passaria na OAB, né. Mas enfim, é aquilo, né, a lei ela não existe, ela é interpretada pelo ministro do STF, né. No Brasil estamos nessa situação. Cronologia. Julgamento é iniciado no plenário virtual do STF no dia 10 de março. André Mendonça pede vista, mais tempo para análise e interrompe a sessão antes dos votos dos demais ministros. Relator Ricardo Lewandowski aponta urgência, decide monocraticamente suspender as restrições a indicações políticas nas estatais e submete a decisão provisória ao plenário em sessão marcada para os dias 31 de março a 14 de abril. Mendonça reage rapidamente e devolve o processo para julgamento do mérito, em data ainda não definida. É isso, né, minha gente? Agora é esperar, obviamente essa lei das estatais vai morrer, mas é aquilo, aos poucos o Brasil vai caminhando para a desgraça, e quem fica aqui que fecha a porta por último, né? A gente sabe que a grande vantagem realmente de ter uma crise econômica é que vai cair no colo do Lula, né? O Lula vai ser responsável por isso, né? O Lula e o STF, né? Convém salientar que o STF é responsável diretamente por uma eventual crise econômica muito grande no Brasil, né? O STF que se porta como a própria Constituição, sendo que eles não são, né? A Constituição está maior que eles, mas eles se posicionam acima da Constituição, né? É absurdo isso aqui, é aquilo. O STF é um tribunal político, né? E deveria ter eleições, né? Já que é um tribunal político, deveria ter eleições. A notícia positiva é que o Bitcoin subiu mais 10%, né? Subiu mais 8%, acredito. No dia de hoje alcançou 27 mil dólares, né? O Bitcoin chegou ao patamar agora de 27 mil dólares, né? Em meio à crise econômica aí que está acontecendo nos Estados Unidos e até na Suíça, né? Agora o Bitcoin cresceu 36% nessa semana. Então a boa notícia é essa, né? A notícia boa agora é essa, né? O youtuber perde 5 milhões ao vivo apostando na queda do Bitcoin. Tá igual o Peter Schiff. O Peter Schiff ele é aquele cara que consegue prever todas as quedas de governo, quebras de, enfim, crises econômicas, mas até hoje o cara não entendeu o que é o Bitcoin, né? Peter Schiff realmente ele não entende o que é Bitcoin e não sabe, né? Mas enfim, a notícia boa é essa, né? Tem que falar de uma notícia boa para fazer uma contrapartida, né? Apesar de todas essas notícias ruins, né? Temos uma notícia boa de que o Bitcoin novamente dispara. E aí é uma forma aí de, né, quem quer se proteger dessa crise econômica brasileira que vem por aí, a comprar Bitcoin é uma boa alternativa, né? Porque o governo brasileiro não controla o Bitcoin, então você vai confiar no Haddad, né? Para cuidar do teu dinheiro, né? Para cuidar da tua economia, e eles estão pressionando o presidente do Banco Central. Não duvido nada não do STF querer se enfiar no meio aí, falar que que esse negócio aí de independência do Banco Central é inconstitucional e tirar o Roberto Campos Neto de lá. Mas é aquilo, se tirarem o Roberto Campos Neto de lá, aí sim acabou o Brasil. Aí em bem poucos períodos de tempo aí, já acabou. Aí o Brasil vai acabar, vai pro brejo, porque eles vão artificialmente abaixar a taxa de juros, a inflação vai subir, e é aquilo, vai explodir tudo, né? Vai virar uma crise econômica, assim, tão grande ou até pior do que a crise da Dilma lá em 2015, né? Mas vamos ver o que vai ser, né? Inclusive, a crise brasileira foi tão grande que a inflação estava alta, os juros estavam altos e, enfim, era tudo de ruim, né? Era tudo de ruim ali. O PT conseguiu o feito de ter inflação alta e juros altos, né? Depois eles vêm falar que os juros agora tá alto. Não, os juros agora não tá tão alto, não. Os juros no governo Dilma tava muito mais de 13%, né? Mas enfim, por hoje é só, né? Notícia bem horrível para falar, né? O STF de novo se enfiando onde não tinha que ser enfiado, né? Se metendo onde não foi chamado, né? Não tinha que fazer nada. Uma lei completamente constitucional, uma lei que visa, inclusive,
fortalecer as estatais, mas que agora o Lula é o presidente, então o Lula pode tudo, né? Aí durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro não podia nada, né? Para vocês verem como funciona, né? Como que eles roubaram, além de tudo, eles roubaram as eleições e ainda para piorar, eles impediram por muitos e muitos anos que o Bolsonaro ele verdadeiramente governasse, né? O Lula está governando como o Bolsonaro nunca governou, né? Depois falam que o Bolsonaro era ditador, né? O Lula é muito mais, o Lula ele é muito mais centralizador de governo, né? O que é muito mais grave, né? Mas é isso, um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhe meu vídeo e inscrevam-se, por favor, para me ajudar aqui.